noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesta noite fria de quinta-feira. Se apresentou o inverno, 24 de maio de 2018. Há pouco o Milton Machado estava fazendo uma brincadeira que eu matei a charada na hora. Diz, olha, em Sapucaia não tem mais fila nos postos de gasolina. Eu disse, sim, terminou a gasolina. Por isso que não tem mais fila. Terminou a fila porque terminou a gasolina. Quero fazer um elogio aqui. Eu abasteço só no nosso posto aqui. Posto Boqueirão. No posto Boqueirão, aqui de perto da Ubra. Ou lá na Avenida Boqueirão mesmo, né? Meu parceiro aqui e tudo mais. Mas não tinha gasolina, aí tem o plano B. Hoje eu fui no posto Sim, ali de Esteio. E 1h30 para abastecer, 1h40, uma média de 100 carros, sempre na fila. Tem um posto aí em Canoas, perto da Elevada, que tem mais ou menos uns 200 carros na pista, lá na BR-116, um horror aquilo ali. Vai acabar em confusão, né? Já estava dando confusão. Ônibus, caminhão passando por ali, e aí um carro já está meio de atravessado, tá? E vai terminar a gasolina no meio da fila, né? Que era essa nossa dúvida de quem estava na fila ali. Eu estava dizendo, deu tempo até de fazer amizade na fila, porque eu saí ali, todo mundo conhece e tal, todo mundo ouvindo, né? Mas eu quero cumprimentar porque eles mantiveram o mesmo preço. Terminou a gasolina comum. Alguém em casa já vai dizer assim, te cobraram, trouxa, preço de comum, de especial, e te botaram como bom. Era 10 centavos a diferença. Teve posto que aumentou R$2, R$1,50. Em São Leopoldo estavam vendendo gasolina a R$6. De 4,40 aumentou para 5,96, 5,89. Então, todo mundo se aproveita do infortúnio. Agora, o posto foi inteligente. Estavam vendendo água, chocolate, aquele cheirinho do carro. Estavam tudo vendendo na fila. Cada pouco vinha uma tiazinha vendendo ali. É um combo. Ou uma querida ali, uma mulher, uma senhora, como queiram, né? Para não chamar de tiazinha, né? Sempre tinha alguém ali, pegava uma caixinha, enchia de produto, e ele, o senhor não quer comprar um chocolate e tal? Mas virou uma confraternização, virou uma história para contar. E, nesse posto, não aumentaram 1 centavo em relação à tabela que estava pré-estabelecida antes de ontem. Então, achei honesto. E, hoje em dia, a gente tem que cumprimentar a honestidade, quando deveria ser uma obrigação, né? Cabistani bem e verdade Assunção. Muito, muito verdade isso. Né? O cara tem que dar os parabéns por ser honesto. Impressionante, mas é a pura verdade que você está falando. Mas porque todo mundo fez o contrário. É. E esses caras não. Eu cheguei lá e disse, será que eu vou marchar com quanto nessa gasolina? Aí comecei a especular, disse, olha, estão cobrando o mesmo preço, não é possível. Estamos passando uma crise, né, Rec? De 4,53. inversão de valores, é isso que a gente está vivendo. Inversão de valores. Inversão Paguei 4,53 a gasolina. Só não adianta ir lá que não tem mais também. Acabou? Certeza? Com certeza. O que tinha de gente ali, aquilo era igual o cordão dos puxa-sacos, cada vez aumentava mais. Quando eu fui embora, eu dei a volta ali. Na verdade, estava tendo desespero, né? Porque, como o Felipe... Boa noite, desculpe. Já está na reserva, o Felipe aqui. O Felipe está na reserva, a gente estava conversando ali fora, ele disse, se passar hoje, amanhã já vai ficar sem, eu ainda estou com um meio tanque ali, vão sobreviver mais uns 2 dias chuleando, andando. Vai chuleando um pouquinho. Tem que ir lá na Zona Sul, já não vou. Já tem que cuidar. Hoje eu tinha que buscar um convidado lá no Ecoville, eu disse, não dá. Ou eu garanto a gasolina para o fim de semana, ou eu vou lá no Ecoville. Sair lá da Orfanatrof até o Ecoville é uma viagem. Eu disse, não dá. Depois tinha que vir a Canoas, voltar para Porto Alegre, vinha a Canoas, voltar para Porto Alegre de novo. Não ia dar. Não tem como. Aí fiz o cálculo certinho, mas como eu consegui abastecer ali no posto, vai dar para passar o fim de semana. E o grande problema, né, Rec, é que os sindicatos e os conglomerados que controlam os postos dizem, olha, mesmo que a greve pare nesse minuto, vai demorar 1 semana para voltar ao estado normal. Porque tem muito mas posto... se tiver a notícia que tem no posto, o cara fica 1 hora e espera. Não tem problema nenhum. O problema é que se vier a notícia, diz, olha, não sei, arrisca. Bom, aí o cara perde o dia de serviço, meio-dia. Hoje ainda estava falando com um motorista de Uber, peguei até o nome dele, que está sempre nos assistindo e ouvindo lá na Grenal. E ele disse o seguinte, não, eu vou encher o tanque e vou trabalhar até as 2 da manhã, porque hoje é tarifa especial, vou aproveitar e vou faturar. Né? Mas eu disse, até brinquei com ele, quando a gente quer, a gente tira tempo. Né?
Nós arrumamos tempo. Eu perdi metade da tarde, cheguei em casa quase 5 da tarde. Agora, entrando, né? Boa noite. Boa noite, Cabistani, Felipe Assunção, Newton Cabistani. Entrando nesse assunto da gasolina, a nossa descrença hoje com a sociedade, né, no geral brasileira, é tão grande que eu estava comentando com o Cabistani que, assim, até que ponto saiu ontem a informação, mais ou menos no meio da tarde, desse falta de abastecimento, enfim, que os caminhões estavam parados em estradas. Até que ponto também não é uma estratégia de alguns postos deixar um pouco de gasolina para vender mais caro nesse período, quem sabe amanhã ou mais 2 dias? E aí a gente porque foi tão rápido. Hoje eu saí pela manhã de casa e do perímetro ali, a partir da Baltazar, ali do Strip Center até o centro, eu encontrei 3 postos abertos, sendo que os 3 estavam com enormes filas. Achei então muito rápido essa falta de combustível. Teve posto que ontem não tinha movimento o dia inteiro. Quando passou a noite, acabou. Não teve então, gasolina. Tudo isso, né? A gente está vivendo um momento tão turbulento. O cara que colocava vintinho, trintinha, o posto estava sempre vazio. E aí encheu o tanque. Aí passou a ser o contrário. Boa. Ele passou a ter que colocar 200, 180. Então eu vou entrar nessa linha para não ficar tão nessa desconfiança tão pesada, né? Então, não pensar que todo mundo é oportunista. Né? Agora vou te dizer uma coisa. Mas tem muito oportunismo. Se o povo fosse solidário, e o dono do posto de gasolina fosse um cara equânime, ele estabelecia o seguinte: é 50 e deu. Para cada um. Vai oportunizar mais gente a abastecer. Mas aqui nós não temos o pensamento europeu ou japonês, né? Para atender todo mundo. Aí a vantagem é encher o tanque. Eu preciso de um tanque. Aqui é assim, eu tenho que ter minha gasolina. O resto, aqui é primeiro eu. O resto, depois é problema do resto. Aí o cara que é motorista do Uber diz assim: bom, aí eu faço as corridas, o outro que... Não adianta. Mas pelo menos, pelo que se ouviu do Noveleto hoje, teremos rodada no final de semana. Eu ouvi uma entrevista no final do dia, agora numa das rádios, onde a Gol, né, como patrocinadora oficial desse translado dos clubes no Campeonato Brasileiro, ela garante a rodada. E aí entra essa analítica também, né? A Gol garante para a CBF. E aquele usuário, né, particular, a pessoa física, como se diz. Mas enfim, vai ter rodada, está garantido, né? Se teria um prazo até amanhã às 2 horas, mas já foi consolidado que vai ter a rodada, porque a Gol garante o abastecimento e o circo translado. não pode parar. Agora, chegar alimento na Ceasa é outro departamento. Supermercado, mas algumas coisas mais importantes, né? O futebol hoje, como é um mercado muito, muito caro, faturamento enorme, né? Então ele tem o seu peso dentro da economia e dentro dessas empresas que fazem movimentar a economia. Muitos interesses, né, que envolvem não saírem os jogos, imagina o prejuízo da televisão, por exemplo. Exatamente. Nós estamos falando do mercado de atuação. O futebol é o mercado de atuação. Não interessa, pode estar caindo o mundo. É o jogo da TV. Sai jogo. Coisa, é só perceberem que o jogo com chuva, anticamente, se analisar. Hoje, não. Tem a drenagem, uma tecnologia maior. Tem força maior. Mas tem que acontecer. Não. Vocês estão enganados. Quando aconteceu a tragédia de Chapecoense, não teve jogo. E não adiantou o Internacional ficar com aquela não, mas aí a força é maior. Não. Aí uma força extrema. Se não tiver comida, não tem gasolina. Não, mas aí a gente mexeu com vida, ainda tem espaço. Quer dizer o seguinte, tem que transportar um paciente de um estado para o outro, ou um corpo do estado para o outro, não tem lugar, mas tem lugar para os boleiros. Mas é isso que eu acabei de colocar. Então tem que voltar mas aí. Eu vou voltar de novo. Então tu não interpretou agora, legal a minha colocação. O caso da Chapecoense... Vocês falaram que porque a Globo... Não. A Gol, mas a empresa aérea garante. Transmitiu 24 horas, 48, 72 horas aquele negócio toda aquela tragédia. Estavam também ali ganhando, né? Eu sei, mas aí é o seguinte, é diferente. Mas aí as outras também transmitiram. A comparação pelo que eu entendi, não vai sair... Aliás, já aconteceram coisas absurdas. Em 1993, Grêmio e Cruzeiro, o Grêmio decidiu com o Cruzeiro, num gramado que não tinha a menor condição do Olímpico, e perdeu um título brasileiro. Exatamente, foi 0-0 aqui e o Grêmio perdeu lá, né? 3-2. E o Internacional perdeu um título em 2009 para o Flamengo, num confronto direto. Um jogo Se no Beira-Rio ganha aquele jogo aqui, ia ganhar do Flamengo, porque o Inter era melhor. Exatamente, foi empate o jogo. Né? E aí deram o título na marra para o Flamengo. Gramado mais do que alagado. Então... Mas eu acho que já está terminando um pouco isso aí. Acho que o país, em alguns aspectos,
melhorou. Já tem dono de empreiteira na cadeia, já tem doleiro na cadeia, já tem ex-presidente na cadeia. Ainda falta muita gente ainda, Não, né? E Falta cadeia, e mas vamos louvar Mas aqui. todo ó. dia tem uma surpresinha. Vamos aproveitar a tua audiência, né? Vamos louvar esse movimento dos caminhoneiros, né, cara? Vamos louvar. Alguém precisa fazer alguma coisa nesse país, né? O assunto aqui não é esse, mas é a realidade, né? A gente tem que louvar porque alguém está tomando alguma Geraldo atitude. Andrade disse e não, hoje aqui. não pode, cara. Não dá mais, né? Geraldo na hora Andrade- de Dá pra acabar aceitar. com isso. Não, Geraldo terminar Andrade, isso aí, cara. Geraldo Andrade disse uma coisa hoje no preliminar que eu fiquei pensando. A Globo está apoiando esse movimento dos caminhoneiros. Alguma coisa estranha tem. Tu viu como a gente sempre leva para esse lado? Mas A gente sempre está na desconfiança, né? De qualquer tipo É que eles de são atitude. zero e vezeiro de fazer isso. É que, na verdade, assim, a prática deles não é essa. Então, quando eles entram em alguma coisa, todo mundo fica desconfiado. Fica, opa, peraí. Sempre o interesse está na Eles não- frente, né? Eles não são bonzinhos. Não. O Brizola já dizia, são os interesses. É. Que beleza. Diga. Deixa eu registrar algumas mensagens, já muitas no nosso Facebook. O Cléo Wickman está nos assistindo. Grande Cléo Wickman. O Gustavo Assunção, irmão do Felipe Assunção, mandando abraço à bancada, dizendo que é muito bom esse meu irmão. O Gustavo Krause está nos assistindo. Quem é o irmão de quem? O Gustavo Assunção. Ah, Colocou aqui. o irmão É de bom esse meu irmão. Ah, sim. Bah, O não Gustavo... tem que ser diferente, né? Vai falar o quê? tem que defender, né? É um inimigo, né? O Gustavo Krause está nos assistindo no Tennessee. Viva a tecnologia, diz ele. Que maravilha. Tá gostando de te assistir. A Bia Nunes também registrando Agora me alguém. diz onde é que fica o Tennessee. Estados Unidos. Ah, tá bem. Tecnologia. É, tá certo. Lá no Facebook. E Facebook.com/Luiz Carlos Tá, e Reck. quem é o outro? Ah, vamos ver. O Dilon Camilo também. A Bia Nunes está registrando. Está perguntando como é que o Grêmio vai viajar para enfrentar o Ceará. O Grêmio estava especulando que poderia viajar com voo fretado, mas se vai sair a rodada para um, o Grêmio pode Vai sair pra optar. todos. Aí sai para O todos. Grêmio tem escala em São Paulo, né? Porque é em Fortaleza, Ceará o jogo e tava escutando hoje, vai normal e vai com escala, né? Aí agora eu vou falar o seguinte, eu vou ter que falar com o técnico do Ceará. Com urgência urgentíssima. Eu vou ligar para eles. Se o Renato não fizer esse serviço, eu vou fazer. Pelo amor de Deus, não fecha o time. Porque senão eu não vou ouvir a entrevista de fim de jogo. Vá que dê um outro 0-0, e aí eu vou ter que ouvir o Renato, a iluminação vai ser o problema, certo? O jogo não é de noite lá? É, né? Ah, vai ser a iluminação. o Rec- Essa porcaria dessa iluminação... Aproveitando a tua Provocando colocação, o acho que Cabistani. isso aí é uma... Desculpa. Não, mas até é bom o Cabistani que vai ter mais propriedade para falar sobre isso, sobre o Grêmio, sobre o Renato. Eu tenho que falar Mas com eu o técnico queria, do Ceará. Não, mas eu queria fazer uma colocação aqui como Colorado em cima do Renato. O Renato falou pós o Grenal e falou da instituição Inter, eu acho que ele foi infeliz nisso, mas ele falou, o Renato voltou a ser Renato, né? Mas ele falou de uma coisa que eu não vi um repórter questionar ele, porque eu queria saber como é que foi a campanha do Renato em 2013, com o Grêmio vice-campeão brasileiro. Era uma bola. Que, aliás, foi uma excelente campanha, não tiramos os méritos, o Renato soube trabalhar, mas eu gostaria que ele explicasse como que ele jogou os jogos dele. Eu quebrava o pau E com aí ele eu aqui acho que todos isso os aí, programas. aí que entra a falta de análise profissional de um profissional do meio, que faz esse tipo de colocação, que eu acredito que seja muito mais num tom de flauta do que numa análise profissional dele como treinador. Porque se ele fizesse essa autoavaliação, ele não faria esse tipo de colocação que ele fez com a instituição do Inter. E aí, nenhum dirigente também do Inter fez a colocação à altura. Não de entrar num bate-boca. Acho que isso é de uma esfera que fica para o Renato, não para os dirigentes do Inter. Fica da laia do Renato. Mas ele deveria fazer essa autoavaliação, porque os profissionais que avaliam o futebol e ele sabem 3 anos atrás, 4 anos atrás, como ele fez campanha com o Grêmio. Então eles esquecem dessas coisas. Eu E quem é quebrava o profissional pau não com deveria ele, o ser. Kaufmann aqui toda vez. O futebol do Grêmio é muito feio. O Renato está conseguindo os resultados. Aí tem que aplaudir. Mas jogava com 6 na meia cancha. O Renato Sim, jogava era um com retrancão. 6. Jogava com o Clementino, o Viçosa na frente, e seja o que Deus quiser. E aí Botava Gilson, né? isso era um plano tático do profissional Renato, os méritos dele. Agora, não tu fazer um julgamento do plano tático ou da execução do Renato, menosprezando uma instituição, os times que eram adversário dele. Então, essas questões que o Renato não evolui. Por isso que vai ser difícil ele chegar a treinar uma seleção verdade, brasileira, porque ele precisa estabelecer um perfil muito mais profissional
do que ele executa. Não, na verdade, o Renato não está achando uma solução e está tirando para tudo que é lado. Né? É exatamente isso. Então, eu não concordo com esse tipo de atitude que ele teve. Eu acho que eu sou uma pessoa de um... Ele foi além. Não tem que estar... Vou lá, vou achar. Não achei solução, vamos procurar. Ontem, por exemplo, o que tinha que falar, né? Em vez de... Tudo bem, o campo lá está sendo usado mesmo, tá avacalhado, o negócio lá da arena e tal. Não deveriam estar usando para jogar várzea lá, que é o que está se praticando mesmo, sabe? É verdade. Eu fui atrás e é verdade isso que está acontecendo. Fui me informar, não sabia, mas está acontecendo isso. Agora, ele deveria de falar aqui. Ontem que o Grêmio, por exemplo, ontem não tinha atacantes para botar. Mas, olha, a dificuldade, quem foi ao jogo, quem viu o jogo, sabe? A dificuldade enorme que o Grêmio teve ontem de não conseguir fazer. Não teve, chutou acho que 2 ou 3 vezes ao gol. Mas não tinha um jogador de ataque. Vocês que são jornalistas, que ficam prestando atenção, qual é o atacante que jogou no time do Grêmio ontem? O PP não está inscrito, o Brocador estava em Caxias, o Brocador não jogando sei por quê, um jogo treino. Não tinha? Eu assisti. O Tony é lesionado. O Cabistani Tony para contribuir com a análise tática. O Everton está lesionado. Para contribuir com essa análise do Grêmio, eu assisti Grêmio e Paraná. Então, era isso que tinha que ser comentado, né? Olha, nós estamos com dificuldade porque está faltando jogador, está lesionado. Quando vocês estão falando, nós vamos rodar os melhores momentos. Tu presta atenção aí, pode ver, não vai aparecer lance de chute, é gol. Só de faltas, foi nas faltas, e de jogada trabalhada era um outro. Não foi muito diferente Grêmio e Paraná, que foi a mesma coisa. Tentando observar o futebol executado pelo Grêmio, acho que o Everton hoje faz a função e a dependência que o Grêmio tinha do Pedro Rocha, que dá aquela... estabilidade. Aquela válvula de escape na velocidade. Eu acho que o Grêmio sem o Everton nas últimas partidas ficou muito burocrático. Lá, muito burocrático. Perderam o gol ali. Não houve defesas. Qual é a defesa que o goleiro fez, do goleiro do defensor? Eu critiquei que a campanha do Grêmio é normal, e aí perguntei hoje, né, quantos pontos fez o Cerro Porteiro, que tomou 5 do Grêmio? Que é abaixo do Grêmio, muito abaixo do Grêmio. Quantos pontos ele fez? Um a menos que o Grêmio. Um a menos. A chave do Grêmio é muito fraca. Muito fraca. Eu fui em Montevidéu. Aí os caras querem que o cara... É assim, ó. Agora tem uma outra time para questão, jogar, Castelo, talvez a segundona gaúcha aqui. Tem que ser analisado. Esse jogo também o Grêmio não tinha nenhuma ambição, assim, que eu digo em termos anímicos, como se diz no futebol. Claro que buscaria a posição 1 no grupo. A segunda colocação é bem importante, né? Porque tem a chance de jogar com tese mais fraco. Em tese mais fraco. Então, era uma posição importante, né? Não garante nada, porém te dá uma certa vantagem. Mas se cruzar com o Palmeiras só na final, a exceção da final, o Grêmio joga todas em casa. Se cruzar com o Palmeiras. Se não cruzar com o Palmeiras, se o Palmeiras morrer antes, o Grêmio decide em casa todas, até a final. Então, como foi o ano passado, só teve a situação do próprio Lanús, né? Que, na verdade, com aquele jogo com a Chapecoense que eles ganharam lá... O Lanús no campo não teve campanha melhor que o Grêmio, mas ficou com a melhor campanha em função daquele resultado. Então, levou vantagem para isso. O segundo jogo foi sendo que é importante vocês avaliarem que a Libertadores do ano passado, o Grêmio tinha uma melhor performance fora. É só voltar nos jogos. O goleiro falhou aí ou não tinha falhou? Uma dificuldade em casa. Com os times mais fechados, que foi contra o Botafogo mesmo, né? A verdade é a seguinte, a Libertadores desse ano está muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil do que a outra. O Grêmio cruzou com o Botafogo, Barcelona de Guayaquil e Lanús. É só tu olhar a classificação aí dos times. Segundo lugar tem 4 argentinos. Por falar em classificação, tá tendo um jogo agora e o Nacional do Uruguai tá ganhando do Estudiantes na Argentina. Que seria um possível adversário do Grêmio aí pela classificação nacional. O negócio vai ser forte. O Nacional agora ou toma 4 ou tá classificado. É isso. Estão classificando quantos brasileiros, Maurício? 6, 7? 6. Só o Flamengo tá como segundo colocado, os demais estão... Só morreram Chapecoense e Vasco. Mas argentinos estão classificando 5. Pois é, 4 sendo o segundo lugar... Né? Todos 6 brasileiros, são 6, 4, 10. Olha bem, né? O Argentina pode me ajudar, Maurício. O Boca, River, o Independiente, o Racing e o Tucumã, né? Então o negócio está forte, cara. Não é, essas Libertadores está bem complicado. E pode pegar um dos 4 argentinos que ficaram na segunda colocação. O River Plate é o único que ficou em primeiro. Racing, Tucumã, Boca e Independiente... Todos segundos. E o Independiente deve confirmar hoje, né? Hoje, né? Todos adversários difíceis. Hoje tem aqui, ó, só para não perder o fio da meada.
Estudiantes já está ganhando, já tá está perdendo para o Nacional por 1-0. 9 minutos de bola rolando. Santos e Real Garcilasso. Santos já está classificado a horas. Tá 0-0. Bolívar e Delfim, os dois ainda têm alguma chance. Corinthians e Milionários, o Corinthians já está classificado. Independiente Deportivo Lara, Independiente joga em casa, deve confirmar a vaga. Atlético Nacional e Colo-Colo, se der empate, a tendência é que o Nacional seja primeiro e o Colo-Colo seja segundo. A tendência. Só com esses aí o resultados Grêmio... de momento, o Santos também está ficando como segundo colocado do seu grupo. O Santos empatando vai a 10 e o Nacional, como tinha 8 ganhando, está indo a 11. O Santos Então, o Santos E aí já sobra se pro Grêmio que Colo-Colo, Nacional, acho que pela classificatória ali, o cruzamento sendo Não, segundo. o cruzamento é sorteio. Sorteio. É sorteio. Então, Não é mais como antes. sorteio no dia 4 de junho. Aí, Pior ainda. Aí pior ainda, né? Pior. Então, por Tem exemplo... chance de pegar mas pode pegar o cedo. Racing, que tem um baita time, cara. Pode pegar Tem um muito bom Cerro. time. Pode Não, e aí pegar o argentino muda também, né? O próprio Boca, que não tem uma equipe perante não as é lá equipes se- anteriores, mas é uma equipe que na hora também Mas cresce, tem a né? força política, né? Tu vai lá numa decisão mata-mata. Tem que torcer por Cerro, Então não é assim. tem que torcer por Cerro, Tucumã, Nacional e Colo-Colo. Sim, Para mas- cruzar com um desses aí. Porque os outros todos. Mas vai ter pedreiro. potes, né? O grupo 1, grupo 2, É isso mas... aí. Nem nas oitavas primeiro, vai ter aí facilidade. entra os São potes, os né? primeiros colocados de um lado contra os os segundos 8 e 8, colocados. essa é A a única questão. vantagem agora é decidir em casa. A única vantagem é, concordo contigo. Para qualquer jogo aí. Qualquer um é complicado. Esse ano não tem Eu moleza. até brinquei, tirar as crianças da sala, porque Tiraram. os pequenos todos ficaram no caminho. Ficaram. Todos. E agora podem morrer abraçados o Bolívar e o Delfim, esse aí, né? Bolívar, Jogam Delfim. entre eles, né? Se der empate entre Atlético Nacional e Colo-Colo, morrem Bolívar e Delfim. Bolívar e Delfim. O Delfim é quem, desses dois, joga fora de casa, mas tem melhores condições porque tem 7 pontos. Delfim é da onde, cara? Que eu não lembro. Essa aí eu não... Nem... Esse aí não... Só repetindo aí, o Delfim é do Equador. O Delfim tem quantos pontos? O 7. Delfim tem 7, o Colo-Colo tem 7. O Colo-Colo tem saldo 0, o Delfim menos 2. Se der Então, o empate nos 2 jogos, dá Nacional e Colo-Colo. Atlético Nacional e Colo-Colo. Não deixa de ser equipes também pesadas, tradicionais, né? Nacional Tanto foi do campeão Chile. aí há 2 anos atrás. E o próprio Nacional também, né? Tá, e se o Bolívar fizer uma goleada no Delfim, pode tirar o Colo-Colo. Pode tirar o Colo-Colo, É desde que o Colo-Colo, no máximo, empate. Aí vai a 8. Colo-Colo vai a 8. Saldo 0. Saldo 0. E O o Bolívar Bolívar? tem saldo menos 4. E o Bolívar, que é fácil, é na altitude. Bolívar é na altitude, né, Hernando? Sim. Mas é o fácil. Tanto é que tem saldo menos 4, com altitude e tudo. Certo. Isso é muito fraco. É, São os mas bolivianos. Eu quero pegar sempre Bolívar, The Strongest, só não quero pegar o Potosí. Porque La Paz já é um inferno, Potosí é pior. Mas mesmo o Grêmio tendo um grupo, teoricamente, com o Santos mais fraco, dos brasileiros que estão na Libertadores, acho que em termos de Libertadores, os melhores futebols aí é Cruzeiro, próprio Palmeiras, o Grêmio, mesmo com um grupo, acho que teoricamente mais Palmeiras baixo. empatou com a América Mineiro. Acho em que casa. vai ficar entre os brasileiros de novo. É uma jogou grande com reserva. tendência, né? Uma grande tendência é ficar com o brasileiro de novo a Libertadores, né? E segue a celeuma, né? Eu não sei se o Maicon vai jogar contra o Ceará. O Renato já disse hoje, numa conversa informal com os repórteres, que se ele souber que um está na lista de 35, ele não vai levar para o Ceará. E tem um detalhe. A CBF não mandou a lista dos 23. Pois é, por Disse não que divulgou? mandou, mas não mandou. Não mandou. Não divulgaram isso, é a primeira vez que eu, Tá, e outra que eu coisa, me lembro da história. qual é assim, o disso aí. problema de divulgar os outros 12? É uma demagogia. o problema- Eu convoco quem eu quiser e pronto. Eu tenho superpoderes, eu sou o técnico da seleção. O problema- Uma frescura, né? Na verdade, Não é isso, quer né? se queimar com ninguém. Quer morrer sem se queimar com ninguém. Já se queimou com tanta gente. Né? Politicamente Rec, correto. Qual é a Será que moral o disso? problema de divulgar esses 12 não é porque se a CBF oficializa que esses 12 atletas estão pré-convocados, aí sim eles não podem jogar. Agora, como eles não foram... podem jogar de qualquer maneira? Mas eles não foram comunicados oficialmente. Tanto que o Renato disse, se eu souber que alguém foi convocado. Mas Enquanto e- fica no si, Tá, não existe Se isso. abre essa marca. Não existe isso. mas é o que a CBF defende. Não, até amanhã, se a CBF não comunicar o Grêmio não vai levar o Maicon. O Cruzeiro não vai colocar o Dedé. Tá, mas aí é uma que estratégia... até agora não houve prejuízo. Não, mas é uma estratégia interna, né? É do clube isso. Não, É? não, é uma lei da FIFA. Não pode jogar jogador que esteja convocado. Tá, mas e se Os o jogador 35, não sabe? mas não existe. Eu posso não conhecer a Constituição,
Mas eu tenho que respeitar a Constituição. Não, a REC é diferente. Existe uma norma, a norma tem que ser cumprida. Sim, mas aí o cara tem que diferente, estar informado, né? Tu não dessa sabe situação. da tua condição. A CBF disse para o Palmeiras o seguinte: se vocês quiserem, pode colocar o Dudu. Mas E o Dudu tá nos 35. nós não sabemos o que pode Mas acontecer. é isso que eu estou avaliando. Sim, mas quem é? Tem essa lista? Porque Esse como é que os registro caras não sabem existe. se E tá ou não tá? agora vai Exatamente. vazar. Agora Vai saber, a CBF vai divulgar amanhã essa lista. Pode escrever o que eu estou dizendo, sabe por quê? Porque senão vai vazar. 2 jornalistas daqui ficam sabendo, 3 de lá. Não vai o Michael. O Grêmio foi avisado. Não vai o Dedé. O Cruzeiro foi avisado. Não vai o Dudu. Palmeiras foi avisado. Dudu já não jogou contra o América. É. Na dúvida, o Palmeiras já não botou. Porque a CBF não garantiu. Tu não pode Sim, mas desconhecer o cara- a lei. Se a lei existe, a norma existe, tu vai Mas ser não, mas punido. não é mas aí desconhecer a lei, Rec. Tu não sabe desconhecer que, tu não a sabe que tu tá descumprindo Não tá ela. informado. É isso que eu estou do dizendo, não negócio, tem o velho. registro dos jogadores. Mas a CBF acabou confirmando para o Palmeiras. Por que ela... Esse é o problema. Por isso que a CBF não divulgou os 12. Pra que tu não saiba oficialmente. Só que aí o Palmeiras ficou sabendo oficialmente, sabe-se lá como. Não, o Palmeiras, na dúvida, perguntou. E a CBF, para não ficar cúmplice, ela disse, o Dudu está. Porque ela ficou encurralada. E no caso do Grêmio? Por quê? Porque ela sabia que a FIFA dá uma dupla interpretação. Aliás, não tem dupla interpretação. Está convocado, não pode O jogar. regramento é Mas claro. como é que... Não dá para entender uma situação dessa. É um Mas troço aí absurdo, é o seguinte, né? a CBF não quer divulgar, mas não pode fazer com que tu perca os pontos. Então ela não ela divulga não divulgando. Ela divulga se tu vai perguntar. Aí tu pergunta. Então é melhor não "Pô, perguntar." Eu acho que o então Arthur, fica quieto. Eu acho que o Arthur pode estar na lista. Bom, mas aí não o é- Arthur, na semana que vem, vai estar recuperado. Ele pode jogar ou não pode? Até, Não se sabe. até o O dia Michael, 4. Para mim é surpresa essa do Michael, né? Eu não tinha notícia essa disso. também. O Michael está na lista. Apesar de estar jogando uma barbaridade, mas, Mas não é. a não- lógica que Acho utiliza. excelente. Michael, Dedé, Dudu, Neto, goleiro. Mas a lógica que Isso é uma defendem- suposição, né? Pois Rec? é. Não, isso tudo já vazou. Mas não está Mas vazou registrado. não é E oficial. vou te dizer Ah. mais, o Inter pode ser Como é que tu vai beneficiado punir? domingo aqui contra o Corinthians. Que eu duvido que o Rodriguinho não está na lista dos 35. E esse aí o Tite já falou para todo mundo lá no Corinthians. O Edu Gaspar falou para todo mundo. Mas deveria ter a lista. mas- Tu não pode trabalhar com suposição. O C Né? não dá. Não existe. Como é que vai punir em cima disso? Não é que Suposição, né? aí, Aí é um estrategicamente, o Renato soube que o Maicon poderia ser convocado e não vai levar o Maicon. Mas amanhã não. vai vazar essa lista. Mas daí tem o que, Maicon... mas aí é um tem que erro da oficialmente CBF. divulgar isso aí. como Como é erro? que fica É nessa... um erro. Mas como? Ou divulga na data da convocação e todo mundo sabe que Não. não pode jogar ou não divulga. Não, mas não caramba. houve prejuízo? Ainda não houve o dano. Não, o Palmeiras- Haverá um erro se não divulgarem amanhã. Mas me Só que tem uma admira- coisa, o Grêmio, por exemplo, que vai viajar amanhã. Tem que avisar amanhã de manhã. Mas me O cara tá admira... lá com de bala na Não, mão. o Rec, vira- O não Grêmio pode. já sabe. Mas me Se admiro tiver de um jogador na lista, então é o outro Grêmio assunto. já sabe. Mas me admiro de um clube que está disputando o Mas é um troço campeonato brasileiro. Não tem sentido nenhum, Não né, tem fazer isso, sentido né? não, Qual é a não, moral não ir da- lá buscar na CBF e Pra não se exigir queimar. a inscrição Aqui, e ó, a lista tudo- desses jogadores tudo para poder atravessado, escalar ou tá não. tudo Nós podemos atravessado. errar um que outro nome. Neto. Sim, mas por que não pode ser o Groy, por exemplo? Não. Não, mas não é o Grêmio. O Tite não gosta do discutível. Groy. Tá bom, tá Já bom. dei essa notícia quando começaram a especular, o Tite não, ele acha que ele não tem espírito de seleção. Neto, Dudu. Dudu pra quê? Só pra justificar um De- do Palmeiras? Pode ser. Não, mas é que aí- Dedé. a, Não tem nenhum, lógica né? é diferente. É a o lógica melhor, diferente. mas não tem nenhum melhor. Arthur. Michael. Aqui já tem 5. Rodriguinho. Os dois? Rodriguinho. Rafinha. Quem que tá do Flamengo? Vai ter alguém Ah, ali. com certeza. tirou Ou o daqui. Diego, ou o Vinícius Júnior. um Vinícius desses Júnior tá. tem que estar. Pode estar todos. Diego, Vinícius Júnior. E daqui a pouco tem alguma coisa que meio Sim, porque o distorcida. negócio aí tá se vendo que é só política, Não, né? não, é que Cabistani tem uma lógica tu colocar nessa lista de suplentes jogadores que atuam no Brasil. Os jogadores que atuam na Europa, eles estão em férias. Imagina se às vésperas da Copa tu tem um problema Sim, com o tem a lateral necessidade. direito. É mais fácil ou é melhor tu convocar um lateral direito que atua no Brasil, que tá jogando, que tá com ritmo, do que o companheiro que tá lá Sim, na mas praia aí e o Grêmio curtindo tá as com férias, uma programação, vai ter férias aí durante o período da Copa, e daí um desses aí tá mas de é- férias e não, mas vai... Como é que vai ser? Me É que a conta aí. substituição, Não, não. a substituição A su- dessa lista é só antes do Mundial. Começou
Começou o Mundial, pode ir qualquer um. Começou... Essa lista de 35 é uma piada. Então é isso aí, ó. Não, é que Palhaçada, essa- né? Vamos pior que combinar. vocês Não, pensam. pá. É que essa Não tem lista... lógica. Vamos lá, Pode essa punir lista... o cara que pode não ser usado. Cabistani, Não, essa lista de 35... Só conjectura, é um negócio completamente louco, né? Essa Não tem- lista de 35, ela serve para um caso mais Pra ou que menos assim. simplificar se dá dá pra pra Vamos complicar, é bem isso aí. A lista de 35 tem uma utilidade. O Douglas Costa, ele tá com uma lesão, não tá treinando e tal, tá sendo preservado. Se lá no meio antes da convocação final, do dia 4 de junho, o Tite decide, olha, cara, o Douglas Costa não vai ficar 100% para a Copa, eu preciso levar outro. Como o Douglas Costa tem uma lesão que ele não consegue comprovar para a FIFA, que ele fica fora até a final do Mundial, ele substitui por alguém dessa lista. Agora, o Joãozinho, para não citar nome de ninguém que está convocado, o Joãozinho quebrou a perna, bom, esse aí eu consigo provar que não joga antes do final da Copa. Então esse eu posso convocar qualquer um fora da lista. E aí Essa não é a poderia lógica. jogar. Que daí, no caso, eles não poderiam jogar, né? Essa é a interpretação. Não, é que quem tá fora da lista E outra pode ser coisa, convocado a entendi, qualquer entendi, momento entendi. em caso de lesão. E aí que eu vou te dizer mais. Mas substituição da lista que tem aí... Substituição só dos 23, porque só os o Tite os acordou 13 e esse aí. pensou só desses 12. 12. Então eu vou te dizer mais. Tem seleção mandando 23, tem seleção mandando 26, tem seleção mandando 27, A tem seleção seleção mandando mandando 24. 32, 24. Não é obrigatório 35 não é um número cabalístico. 35 não é o é um máximo. número definitivo. É teto de inscrição. É. Mas Mas que não- o Brasil até mandou 33, não foi 35. Alguns dizem que foi 33. Mas vamos esperar a lista amanhã. Ah, vai sair. Vamos esperar, porque senão os Amanhã vai vão sair. ficar Vamos ficar discutindo que discutindo não aqui, existe aqui. É, olha aqui, ó. Hein? Neto, Dudu, Dedé, Arthur, Michael, Rodriguinho, Rafinha. Tem 7. Aí já dá 30. Aí faltariam só 5. Né? Tá os dois do Grêmio aí, o Michael e o... Eu acho que o Michael e o Arthur estão. Ele não gosta do Luan também. Ele acabou com o Luan naquela entrevista pro UOL, Dá- dizendo que ele escalava num lado, o Luan não cumpria. Escalava no outro, o Luan não cumpria. Isso que o Luan jogou 7 minutos, não sei de onde é que Ele não ele deve escolheu. ter visto o Luan jogar ainda, né? Provavelmente não É que não ele queria- entendeu não, o Luan ainda. Ele queria o Luan na ponta, na extrema esquerda ou na extrema direita. Agora, o Luan também não vou faz dizer uma Fazer coisa. isso aí, nunca viu o Luan Tu jogar. não, não tem nada a ver com o que eu vou dizer. Agora, a torcida do Grêmio, que vai nos xingar nas redes sociais, especialmente na Grenal, toma um xixi desgraçado, aí é a mesma que vai no estádio vaiar o Luan como ontem. O Luan mas ontem aí- foi vaiado. Aí os E aí, caras que aí, atiraram pipoca aí, nele, se o né? cara diz que ele não tem que ir pra Copa, o cara é colorado, sem vergonha, não sei o quê. Aí o mesmo que diz isso é o cara que vai vaiar lá. É o que tocou E a pipoca imprensa, nele. e a imprensa pedia encarecidamente que não vaiassem o Luan quando ele estava se firmando. Pô, mas esse é o melhor jogador do time. Vamos parar com esse negócio. Mas aí nós Aí estamos o torcedor começou a se conscientizar. Ô, Rec, nós vamos começar a pensar que o pessoal vai no jogo porque entende de futebol, né? Vamos combinar. Que não pois é assim, né? Pois é. Não é assim, os caras têm dificuldade O de Luan entendimento. ontem, ele mostrou que ele é diferente. Num jogo que ia terminar 0-0, ele resolveu. Eu vou resolver. Muitas vezes ele já fez isso, né? É. O problema é que as pessoas não enxergam isso. É que sabe o que é? O Tite não quer mudar para o sistema que o Grêmio joga ou para se adaptar ao Luan. Ele convocou jogadores mais ou menos parecidos para o que ele pensa. É, mas aí- a- É a beirada, é bem é. fácil de discordar disso, né, Rec? Porque tu quer mudar, como aconteceu na Olimpíada, né? Pra O Brasil surpreender o tava lá, adversário. aquele 0-0. O que aconteceu no jogo? Vai dizer o Luan, o Pelé. Não, o Pelé. Mas Ele foi entrou no super- jogo, ele tem uma forma diferente de movimentação dentro do campo, que ele criou uma situação que mudou, que atrapalhou aquele sistema de marcação Para confirmar o dos que você alemães. está dizendo, esses advogados todos que ele arrumou na imprensa brasileira, ele ganhou jogando. Nenhum é Sim, gaúcho, não. nenhum é gremista, ninguém é apaixonado pelo Grêmio ou pelo Rio Grande do Sul. Ele ganhou jogando. Mas Nunca é que falaram aí- Pelo- tanto do jogador que nem foi falado do Mas Luan, aí né? tem que Tipo, avaliar. Aí tem Craque que da avaliar. América e um dos destaques mas da é Se Olimpíada. isso não é reconhecimento, né? Mas aí tu tem que avaliar o perfil do treinador e o modelo de trabalho. O Tite privilegia a confiança. E a beirada. E privilegia a confiança. E a E aí tem velocidade. jogadores que vamos buscar, que a gente conhece um pouco mais aqui, tipo o Fred, o próprio Tyson. E a gente tinha evidência aqui A Juliano na também tá. performance dos jogadores do Grêmio. O Grêmio tinha sido campeão da Libertadores. O Luan, inegavelmente, poxa, o ano passado encerrou jogando muito futebol, né? Então, tem que avaliar também o perfil. O Tite privilegia Aí essa me questão. lembro, vou voltar Mas um pouquinho para trás, aproveitando o gancho aqui. 82, né? Nós não lembro, o Tele, que é um tremendo treinador, por causa de uma saída do Renato lá, não sei o quê, cortou, lembra dessa história, né?
O Renato nós jogamos o tempo inteiro com -1 ali. Mas a gente teve o caso do Dunga com o Renato Ganso, no auge, e né? com o Neymar. com o Ganso e o Neymar no auge do Santos. E aí é um pouco do perfil do treinador. Nessa pré-lista aí, teimosia, né? o Teimosia. Ganso foi nessa pré-lista na época. Nessa aí. Mas eles estavam, aquele ano, jogando muito futebol, que era Os caras perdem um campeonato mundial por causa de... Era de o bobagem. Wallace, Ganso, o Robinho jogava Wesley. também, o Neymar, Wesley. o Wesley e o André do Grêmio na frente. Nesse rolo da lista aí... Aliás, o André está devendo ainda. Hein? Tá Nesse- devendo, tem que jogar um Não pouquinho. chegou ainda, não chegou ainda. Jogar Não desembarcou ainda. Rick. Nesse rolo da lista do publicar, não publicar, deu confusão, o Paulo André faz uma pergunta provocativa aqui. Se fosse o Dunga ou o Filipão, a imprensa não estaria detonando essa situação já? Ah, estaria. Não tem a menor. Por que estaria, Rec? Pela E forma quem de perguntou foi o Paulo conduzir. André, hein? Não foi um gaúcho. É que já tem o desgaste, esses dois já Não, deram aí muito tá, a cara. o né, pra ranço, bater. chamado Essa é a ranço, diferença. Rec. O Tite tá ainda de bonitinho, né? Tite Ainda não tem trabalho, nada pra contra. falar. corporativismo. O Não, e a Dunga e o Globo Filipão tá não pedi- trabalhavam. Não, e a Globo está pedindo renovação antecipada. Independente do que acontecer na Copa. Vê a diferença de postura. É, Sim, isso mas é. é o que ele vai lá no domingo pra dizer o cara, não, porque Não, ele não. faz isso, faz aquilo, aquele discurso bonito lá. Tu acha que o cara não vão privilegiar ele? Exatamente, além de treinar, ele uma consegue troca, trabalhar né? bem os bastidores, a ele sabe torcida, fazer isso aí, o né? público. Não tá, todo o domingo é dirigente. 2 ou 3 jogadores. Eu critiquei violentamente aqui já anteontem, que eu fiquei com... Aqui, ó, fazem treino secreto. E, às vezes entram com 13 em campo, os treinadores. Aí um cara que vai treinar uma Copa do Mundo como o Tite vai dar as características dos jogadores. Quem é que estava aqui segunda-feira, que fez a leitura, o terça? Ele falando daquele jeito, ele não está dizendo como o jogador é como ele vai aproveitar o jogo. Exatamente. É mais grave. É o que ele enxerga no Tá, campo. mas aí eu entrega quero o te... Onde é que ele vai diferencial. aproveitar? O Mas feeling aí é dele. que eu quero te fazer um contraponto tem? sobre a tua avaliação sobre o Tite. Se tu pegar meados do Tite assumir a seleção brasileira, vamos recapitular lá, tu é bom de memória. A safra do futebol brasileiro era a pior dos últimos anos, era ou não era verdade? Nós estamos É o que falando dizia. meados de outubro de 2016, exatos? Tu tem alguma dúvida que o Dunga ia classificar para o Mundial? Não, mas peraí, Rec, vamos voltar, quero que tu faça a avaliação. A safra era a pior safra do Brasil. Bastou o Tite assumir que mudou tudo. Mudou a performance em campo, os números. Óbvio. E mudou, o Brasil virou ele a ser um merece candidato. ser o técnico da então, seleção. Não, mas aí nós merece. temos que avaliar isso com os mesmos jogadores. E isso, claro, momentos diferentes. Isso é uma coisa que nós aqui da aldeia, como se diz, Grêmio Internacional, é uma coisa que eu avalio no Inter hoje. Eu acho que o Inter não tem performance porque não tem comando. Né? O Inter tem um A desgoverno. CBF tem um presidente preso. Não, um desgoverno. Então o que acontece? Mas o REC, dentro do que Banido, apresenta. né? Preso é o outro. Dentro do que apresenta o futebol brasileiro, das individualidades, o Inter não é toda essa barbaridade ainda. O Inter poderia produzir mais. Então, fazendo essa alusão com o Tite mostrou que tem comando e liderança. Óbvio que conhecimento tático, enfim, e transformou aquilo que estava defasado, que estava destruído, trouxe para resultado e comando. Ele tem os méritos. Agora, também se ponderava na época que todos os jogadores eram titulares dos seus clubes, que eram destaque, o William era destaque, Felipe Coutinho já era destaque, o Mas Miranda diziam já que era não era o destaque, grande o protagonista. Marquinhos já era destaque. Ele não mudou tanto a convocação em relação ao Dunga, mudou. Não mudou nada, bem dizer. Não, ele Mudou. botou, Não, o ele Gabriel botou Jesus não Casemiro. era, tática. né? O Gabriel Jesus estreou com ele. Botou, exemplo, é uma diferença. botou O Felipe Coutinho também não tinha esse botou o aproveitamento. Casemiro, mudou o esquema para 4-1-4-1, botou o Renato Augusto como homem de confiança. Ele... Mexeu na Paulinho, confiança. ele ressuscitou. Não, aqui é de confiança. Paulinho, Renato Augusto, ele ia. Até o Fagner, se não tivesse machucado, ia Tá, nessa. mas o próprio aí- Fred, o Tyson. Tá, mas aí esse é o Tite. É com ovelha ou sem ovelha? Não, é com ovelha, mas ganha. Vamos ver. Então vamos É aceitar com o ovelha, Tyson. me serve como Vamos aceitar o resultado. Tyson, vamos aceitar o Fred. É isso aí. O Juliano. É o que nós estávamos avaliando, é o as perfil de comando que ele exerce. O Douglas Costa não é, porque o Douglas Costa está jogando muito também. E é um jogador destacado em nível mundial. Porque os outros, esses que a gente citou, é que o Fredinho está sendo vendido por 50 milhões de euros. O Internacional vai ganhar 8 milhões. Aliás, para ver, vamos entrar no Internacional aí, depois podemos entrar no Grêmio também, para ver o quanto é o rendimento em dinheiro do jovem. Ele saiu daqui por 14 milhões de euros. O Fredinho que foi raptado pelo Assis lá do Atlético Mineiro, trazido para Porto Alegre para fazer barriga de aluguel para o Inter pegar. Tudo combinadinho.
Né? Tanto é que o Calil, na época que eu entrevistei, chamou o Assis de vigarista para Dedéu e depois negociou com o Assis a ida do Ronaldinho. Porque no futebol é aquela Aí história. tava tudo certo. As verdades de hoje são as mentiras da manhã. Mas, Fred, 50 milhões de euros hoje. O Internacional vai ganhar mais 7 milhões de reais. Ele já rendeu 14 milhões de euros, ou dólares, na época, e vai render mais 7, 8 milhões para o Internacional. É a importância da formação, né? Não, e aí, qual o outro que veio meia boca de fora, não deu o título, alguns deram título para o Internacional, mas quem é que rendeu dinheiro, além de título? Não, se tu buscar, Ninguém. um pouco a história recente do Inter, de 2002 até 2010 o Inter foi um clube formador, mas não formador por formador. Ele tinha como objetivo vender 2 jogadores no ano. E aí a gente começa lá de 2000 a 2001, o Rockenbach, o Lúcio, aí depois vem Daniel Carvalho, até surgiu Nilmar 4 vezes. Nilmar, aí depois vem Rafael Sobes e aí vai. Aí a gente chega... Pato, Luiz Adriano, Otavinho, é isso aí. Tyson, O Python, Fred, todos os Juliano, mesmo vindo num formato parecido com o do Fred. E aí o Inter encerra esse ciclo em 2010 para 2012, Oscar, com o próprio Juliano e com o próprio Fred. Né? O Fred surgiu no Inter em 2012 e foi vendido no final de 2012. Foi vendido em 2013. Mas 2013. Ele jogou no Inter em 2012. Jogou com o Fernandão. Jogou um ano, talvez. Jogou um ano. Ele jogou. Então, são modelos, concepção de futebol que tu perde com o passar do tempo, porque tu fadiga, né? O teu ciclo, as pessoas, o formato de administração do clube. Então, foi nesse caminho que o Inter decorreu. O Inter saiu de um clube formador e passou para ser um clube comprador. E aí, te perguntando de a queima-roupa, Rodrigo Caetano ajuda a reconsertar isso aí? Acho o Rodrigo Caetano uma excelente contratação como executivo. Agora, não entendo trazer um executivo faltando 6 meses para o trabalho da gestão, né? Não, mas e a frase antes tarde do que nunca? Não, mas vamos falar de trabalho, de construção. O que o Rodrigo Caetano, nesse momento mas agora... Mas tem eleição. Não, mas aí que tá. Mas esse tem eleição. Você tem eleição. Então, assim, tu tem que pensar no clube, não só na tua gestão. Não te surpreende se depois da Copa não vier o Muricy. Qual é o prazo de contrato que ele falou? Exatamente. É isso que eu ia colocar em questão. Qual é o contrato que se faz com o executivo remunerado, sendo que a gestão acaba em 6 meses? Outro ponto que eu vou colocar... Mas aí a contratação é eleitoreira, né? Não, vamos chegar lá. Ou pensando no clube. Não. Eu sou Madre Teresa de Calcutá. Não, vamos chegar lá. Dá pra discutir. Vamos chegar lá. Ele vai conseguir rescindir muitos contratos. Por quê? Porque a gestão acaba logo ali. Ele vai conseguir fazer muitas contratações, pois o ano acaba logo ali. Não dá para entender... Vai contratar. Pela entrevista de hoje ele vai contratar. Mas vamos avaliar uma questão, Rec. Em termos de gestão, errado. 6 meses faltando para encerrar uma gestão, tu contrata um gerente executivo. Tá tudo torto. Como foi torta desde as escolhas do treinador, que não era convicção. O Inter tinha um gerente executivo, que o Inter demorou 1 ano e meio para chegar à conclusão que não tinha competência para estar no cargo. Não. A vinda do Rodrigo Caetano é uma quebra de paradigma no futebol do Inter. Por quê? Porque os gestores remunerados do Inter eram amadores remunerados. Apadrinhados, que foi... O Inter, de 2004, quando surgiu para 2005 o Chumbinho como primeiro executivo e o Jorge Macedo depois de 2014, foram os únicos executivos do Inter em 15 anos de Inter. Não, o Fernandão também. Mas o Fernandão ficou 6 meses. Então, assim, eu estou falando daqueles que trabalharam. O Rodrigo Caetano veio com uma conotação de executivo do mercado. O Rodrigo Caetano, para quem acompanha... O ano passado o Inter não teve um David Bandeira? Não. Executivo do futebol, não. O Rodrigo Caetano surgiu no RS com o Carpegiani, onde revelou aqueles 2 zagueiros que foram parar na Juventude, tanto o Thiago Silva. O Naldo. O Rodrigo Caetano fez um excelente trabalho no Grêmio, não no Grêmio com o orçamento que o Inter tem. No Grêmio, aquele que o Mário Sérgio juntou 3 jogadores para formar time. O Rodrigo Caetano ficou de 2006 a 2008, chegou com um Grêmio com orçamento pequeno, foi criativo, chegou numa final de Libertadores. O Rodrigo Caetano no Vasco, que vinha também numa descendente... Tinha o Pelaipe junto com ele nesse período aí. Exato, mas o Rodrigo Caetano pegou um Vasco também na descendente. O Rodrigo Caetano entrou no Grêmio em 2007, final de 2006 ficou até 2008. Final de 2006. Final de 2006. Isso aí. E o Rodrigo Caetano... na base Vasco, depois. Então, assim, eu tô fazendo... Chegou em 2004 no Grêmio. O Rec, eu tô fazendo toda essa trajetória dele para dizer que ele vem como realmente um executivo de futebol. Não como uma vaquinha de presépio, como o Inter tinha ali.
Quem sabia? Faz uma enquete aí com o torcedor colorado, com o associado. Ninguém sabia quem era o executivo de futebol do Inter. Sabiam os que acompanham, que era o Jorge Macedo. Nunca deu uma entrevista. Nunca representou aquilo que fez. Mas dar entrevista é bom ou é ruim? Para quem é bom, é bom. O Alexandre Matos dificilmente dá entrevista. Não, faz muita representação pós-jogo do Palmeiras. O Alexandre Matos fala no Cruzeiro. Jogo também. Normalmente quando tem ruim. Mas agora, ele que apresenta os jogadores. O Vamos Zanota de vez em quando fala no Grêmio. Vamos partir da apresentação Bem do de vez Rodrigo. em quando. O Rodrigo Caetano faz uma representação firme de conhecimento. Hoje, na entrevista coletiva dele, deixou bem claro os pontos dele de avaliação. Disse que o Inter precisa se recolocar no cenário, que todos nós sabemos. Mas o que tu vê? Tu não vê o dirigente do Inter falar isso. Tu não vê firmeza. O Inter, na pior das situações, um pós-Grenal, após alguma situação de não resultado positivo, o vice-presidente não fala. Então tu se está fala, confirmando que tinha que trocar, mesmo que seja tarde. Tinha que trocar, Rec, mas qual é o planejamento a longo prazo? Mas não tinha planejamento? Mas não tem. Eles achavam que ia dar certo com o Jorge Macedo. O Inter é um clube desgovernado. Procura aí o significado de desgovernado. É só procurar. É um caminhão morro abaixo na Serra Não das tem. Antas. Entendeu? Mas mas tá corrigindo no fim do mandato. Tá corrigindo o rumo. Tá corrigindo. Mas tu quer corrigir o rumo faltando 6 meses para acabar o ano. Mas ele Mas não é melhor do que não apostando corrigir? que vai ter mais 2 anos. Não, e tá apostando em vaga na Libertadores da América. Acho que dá. Reformulação das divisões de base a partir da com o Rodrigo vai ter WPS. isso aí. O Internacional contratou a WPS também. Se a Começa gente em olhar junho. pelo lado ruim, é tarde. Se olhar pelo lado bom, é o clube que vai ficar, mesmo que eles percam a eleição. Vai ficar o trabalho Ótimo. da WPS, vai ficar o Rodrigo Caetano, vai ficar, quem sabe, o Odair. Isso é muito bom, Rec. Aí vamos entrar no lado positivo. Velhinho de Taubaté. Vamos então rapidinho, lado negativo. Essa gestão não dá propriedade nenhuma de que uma construção de um trabalho seja consolidada. É só tu pegar aí as contratações, o treinador. O discurso foi a execução foi outra. Agora, se levar pelo lado que o REC analisou, de que a contratação da empresa, do executivo, de que se mantenha no clube, que é o que o remunerado profissional deve ficar no clube. Não é sair de gestão a gestão, tem que ter uma concepção. Isso é positivo. E aí não vai muito longe, porque o Rodrigo Caetano deu palestra para muitos grupos políticos que fazem parte desse contexto Marcelo Medeiros, então isso pode estar alinhavado. Algumas questões estatutárias que estão sendo corrigidas, manipuladas ou encaminhadas para a próxima eleição também dão entendimento da contratação do Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano também pode ser uma troca de avaliação para uma gestão futura e para um candidato ir para o pátio, porque a política trabalha muito forte no Inter. Ela não é falada, mas esse trabalho é muito forte. Então, se pensar no clube, os grupos estiverem conversando, pensando no clube, isso é positivo para o futuro, que nem tu acabaste de falar. Então, são essas duas colocações que tem que ficar clara. Em termos de convicção, que convicção que essa gestão nos mostrou em 2 anos, mesmo caindo para a segunda divisão? Nenhuma. Os números delas são igual ou piores que a gestão pífia, em números de performance, em números de contratação, em administração, suplementação orçamentária. O executivo nenhuma. era o mesmo, até 2 semanas atrás. Exatamente. Agora... Teve continuidade. Se não está dando respaldo, como é que o executivo foi trocado porque o futebol não vem tendo performance e o vice-futebol não foi trocado? Como que não foi? Qual é a concepção? O que diverge disso aí? Se o executivo ninguém sabia e ninguém ouvia falar. Então são essas coisas. A gente espera que o Rodrigo Caetano agora faça a frente do futebol com o conhecimento e o estofo que ele tem, porque vai ter que ter respeito, porque hoje a nossa representação de futebol não tem um discurso que o Melo forte. está muito feliz com essa contratação. Eu acho que ele era muito pressionado, né? Ele está aliviado, acho. Exatamente, ele agora tem uma válvula de escape, né? Tirou um pouco a atenção. Nossa pressionado. E outra coisa, né? Tira o foco dele, né? Tira o foco dele. Aí é que tá. Como é que o outro executivo... Já estava invadindo a casa do cara. Vamos fazer uma aposta aqui, que a gente vai se encontrar ainda. Vamos ver agora, a partir de agora, as aparições do Rodrigo Caetano como o homem do futebol do Inter. Engraçado que o antigo homem de futebol executivo remunerado não aparecia. Então aí entra a tua tese de que é para blindar um pouco. Claro. É para blindar um pouco. Então foi contratado para blindar, fazer a representação. Mas acho que o dia a mais dia oficial do vai ter futebol. muito trabalho. Outra coisa, o Rodrigo tem ideias muito claras e até óbvias. Por exemplo, o time profissional tem que treinar muito próximo do primeiro time adicional.
que seja sub-23, que Transição, seja júnior, que seja aspirante. transição, que seja aspirante. O primeiro, que está mais próximo de abastecer o profissional, tem que Isso é estar perto. uma coisa que deveria ser uma prática Quer dizer, permanente, hoje, né? Não, então, É tu uma quer dizer na permanente. prática que hoje o Inter treina no Parque Gigante, CT Parque Gigante, e a base do Inter treina em Alvorada. Mas o São Inter, questões como essa. o Inter vai ter que dar uma improvisada num outro campo ali, sei Entendeu? lá, na Vai beira ter do que Mas inventar. tem Guarani. dois Tem campos. espaço. Tem dois campos Pois ali. é. Mas não se aproveita bem. O Rodrigo tem um conhecimento desse trabalho da WPS. E outra, eu tenho uma tese. O Inter tirou o Jorge Macedo porque o Inter vai demitir outras figuras lendárias lá dentro, que não aparecem para o grande público, que estão fazendo número, ou que já Não foi compraram tarde o demais. cabo da Boa Esperança. Quero te fazer uma pergunta, porque eu vou ter que te fazer uma pergunta pelo teu conhecimento. Por que demorou tanto para fazer essa avaliação de alguns Porque ciclos? tinham enlaces. De alguns ciclos que são viciados na execução do futebol do Inter, por exemplo, e faltando 6 meses. Por quê? Ninguém gosta de dar o Não, braço a não, não. torcer. Porque se acreditava e sempre se acreditou nesse modelo ultrapassado dos amigos, Bom, tá bem. do apadrinhamento, e demorou para enxergar e trouxe um executivo isento desse processo. Isso aí. Porque o Inter É isso hoje... aí. Alguém neutro. Exatamente. Alguém que possa dizer assim, esse rapaz não tem condições. Exatamente. Porque se tu pegar a formação do time do Inter, ela rodeia entre 3, 4 empresários. E isso tem que acabar. O profissional do futebol, como o Rodrigo Caetano, por ele estar, que eu dei o currículo dele, entre aspas, por ele estar trabalhando em grandes clubes, ele tem um leque maior de relacionamento e de abertura nesse mercado. E o leque do Inter, todo mundo sabe, está muito fechado há muito tempo. Eu vou citar um exemplo aqui, de um negócio que, até hoje, as pessoas ficam assim, puxa vida, será que o Rodrigo Caetano faria? Pode ser que até faça. Daqui a pouco o dirigente manda ele fazer, ele é empregado, depende do contrato que ele tem, do acerto que ele fez. Fernando Garcia, empresário ligado ao Corinthians, tinha 20 e poucos jogadores na base e passou a ser intimamente ligado ao Internacional também, porque quebrou algum galho na segunda divisão, foi amigo do Inter, amigo do Fernando Carvalho, e aí vamos nós, tá? Para que o torcedor entenda. Vou materializar agora uma situação. O Inter contrata o Wendel, não paga barato, nem pelo passe, que não existe mais, mas pelos direitos federativos, nem por mês. E aí, logo em seguida, aparece um cidadão chamado Alemão. Eu te arrumei o Wendel, Tem que levar o agora alemão. quebra o meu galho e leva o Alemão. Puxa vida. Venda casada. Tá travando um júnior, tá piorando a situação da lateral direita. Pô, isso para mim é muito claro. Não pode acontecer em clube grande. Não tem favor. Se paga a comissão, se o empresário quer se aproximar do clube, é porque o clube vale a pena. O Internacional não deve favor para ninguém, o Grêmio não deve favor para ninguém. O presidente correu, o André Cury lá, o presidente Romildo mas eu quero te fazer uma naquele colocação. episódio do Eraso. Não dá. Mas deixa eu te Tem fazer muito se abaixa, os fundilhos aparecem. Mas se a gestão tem a concepção de favor, o que é uma concepção de favor? É tu colocar, por exemplo, um executivo remunerado que é amador. O que é o executivo remunerado que é amador? É o cara que é diretor do clube e vira executivo. Não é o cara que está trilhando o mercado há 10 anos, trabalhando como executivo em diversos clubes e plantando e fazendo essa relação. Como é que ele começa? O vasto Não, relacionamento. aí que eu quero chegar. Por que o Inter tem essa concepção? Porque o Inter não tem uma filosofia nos últimos anos profissional. A mesma construção diretiva é a construção com o círculo do mercado de futebol, é os amigos. Então, o Rodrigo Caetano vem para quebrar, acredito eu, a quebrar esse ciclo aí e profissionalizar mais, que é o quê? Ele ter as atitudes e as escolhas dele através do mercado, e não do apadrinhamento. Digamos que seja uma manobra eleitoreira, digamos que seja. Se esses dirigentes que estão no poder reagirem e ganharem alguma coisa esse ano, ou colocarem o Internacional na Libertadores da América, ou encararem o Grêmio, por exemplo, sem jogar com 10 atrás da linha da bola, tá? Daqui a pouco ganha a eleição, mesmo que seja acirrada a disputa e tal, e já mudou a concepção. Já tem um ponto de partida, tem a WPS, Não, ele já tem o fez uma Rodrigo mudança. Caetano, Não, inegável. tem o Odair mais experiente. É inegável a Caetano, mudança. Uma boa escolha. A gente está falando de ciclos viciados. Eu acho que a vinda do Rodrigo Caetano começa a quebrar um vício,
que é esse ciclo do apadrinhamento. Não, mas talvez, Então, talvez quem quando sabe? ele entrou, né, tinha, sei lá, a quantidade de acertos e ajustes que tinha que fazer para uma eleição, e agora já conseguiu, já teve o tempo suficiente para tomar atitudes com relação à profissionalização. Claro. Por que não? Cabistani, Né? não pode uma gestão dar certo onde Aqui o o discurso... Cabistani não somos desconfiados. Não, do não, Tati. não, não. Tu tá Ô, desconfiado Rec, demais. Cabistani, não pode dar certo uma gestão, seja ela na tua empresa, com medicamento, com alimento ou com futebol. Tu, por exemplo, tem 2 anos de gestão. No mês 16 da tua gestão, tu continua dizendo que tu está num processo de reconstrução. Tu não tem início, meio e fim. Eu concordo contigo. só Parte que- disso. Isso é um discurso fracassado. E esse discurso fracassado compete com os resultados do Inter. É essa a indignação e é essa crise que se estabelece no Inter, mas são os números. Eu não discordo de ti, mas eu Entende? acho que assim, o cara tem um tempo, ele tá fazendo a coisa acontecer, mesmo que tenha demorado para tomar atitude. Cada um com o seu tempo, né? Já voltamos, já voltamos. Mandar um abraço aí pro Shaolin de Alvorada, que está encostado no programa aqui. As 10 primeiras pessoas que estiverem vendo Cadeira Cativa, as 10 vão ganhar um mês de aula grátis na escola Kung Fu Shaolin, do norte de Alvorada. 984-511-283. Aumentei o toco aqui, mas... Ó, já é mais um aproveitou a pode carona. mandar, olha aí. Né? O Marcelo Krug também posta aí uns cursos de pet shop. Não, Tem que ler, tem Não, que ler aí. Mas Se puder ajudar aí a página do programa, estamos arrumando. Dá uma compartilhada, pelo menos, pô. Agora, se quiserem anunciar aqui direto, dá mais retorno. Mas, em todo caso, olha aqui, o Tomás Medeiros é o rapaz do Uber que está sempre nos assistindo aí, que nós papeamos hoje na fila. Deu para falar dos filhos, Sim, a da história economia inteira. brasileira, do futebol. Né? Ele é colorado, mora ali perto da TV Bandeirantes. Diz que sempre me via por ali e tal. E é um cara legal. Bom, olha aqui, ó, em termos de Grêmio, Cabistani, você está preocupado ou é assim mesmo? Perde 6, 7, não tem como jogar no mesmo ritmo, da mesma forma, né? Não, é difícil, né, de E manter os adversários vão É que, aprendendo. na verdade, tá né? jogando com um time misto, né? E é verdade. É verdade, entendeu? Então, Tira Jeromel, tira tu- Arthur, tira... Meu Deus. pega dos jogadores decisivos, quem é que tá jogando no grupo? Tá jogando... Nem o André pode jogar. O André não pode jogar na Libertadores, mas agora já vai poder na outra fase, né? Já Sim. vai melhorar um pouco isso aí. Agora só tem o Campeonato Brasileiro e o Grêmio vai jogar com quem? Não tá o Jeromel, o Arthur tá lesionado, o... Alisson tá lesionado. Alisson lesionado. Tem mais? Michel está lesionado. Michel tá lesionado. Ah, tem uma... Não, se tem tu uma pega... turma grande. Agora lesionou ontem. Everton tá lesionado. Everton, ontem lesionou o Marcelo Oliveira. Ah, mas aí eu acho que até é bom, né? Que barulho. Mas se tu pegar o Grêmio... Vamos combinar. Se pegar o Grêmio do meio pra frente... Cara, gente boa, mas parei, não dá mais pra jogar no Grêmio. É, que coisa, né? Antes, Não dá, antes não parecia implicância. Ele- mas ele não consegue implicância. jogar. Não, Ele tá mostrando... Ele tá né? com jeito de ex-atleta. Eu não tô lá dentro mas ele tá com jeito de ex-atleta. O problema do Grêmio não é nem só a quantidade de desfalques, mas a superposição dos desfalques nas mesmas funções. O Grêmio terá acréscimo até de Ah. Douglas depois do Copa. Mundial. Agora, tem uma coisa. Até um colega disse que haverá varredura. Varredura que eu digo várias saídas. Eu não acredito. Mas eu acho que o Grêmio tem que começar a pensar isso. Cara. Luan, Everton, quem mais pode Mas sair? isso quando? Tá Maicon. dizendo agora no meio do ano? No meio do ano. Ah, não acredito. pô, seria É a bom. janela, eu é acho a que- janela forte da Eu Europa. Eu né? acredito que bom. no fim do ano, com a saída do Renato, a gente tu quer a vai boa- ter problema. Não, Tu vou te quer- cobrar essa informação, porque essa informação é boa para nós colorados. Não, então eu vou te hein? dizer. Não. Tu quer a boa... Já existe essa preocupação, Sim. pode ter certeza, Hein, existe isso Cabeceira? aí. Tu quer a boa ou a má análise a respeito disso? Pode escolher. Eu faço a boa e faço a má. A Pode respeito escolher das qual é a primeira. saídas, cobrar das essa saídas, aí. das saídas. O Grêmio tem a venda do Arthur praticamente concretizada, então não tem necessidade Mas de o sair. Barcelona parece que vai pressionar querendo sair agora. Não, então Vai, tudo vem bem, grana. mas aí a questão dinheiro, por exemplo, o Grêmio não está desesperado para vender ninguém. Não. E o Então, presidente não é O desesperado. único que é problemático é o Luan, que tem um valor fixado que é relativamente baixo Não, para 72 milhões de reais. Ah, tudo bem, 18 milhões de euros, mas tudo bem. Mas assim, ele poderia ser um jogador vendido por 30 milhões, né? Por toda a mídia que tem pelas Mas tu quer a premiações boa, e tal. tu quer a boa ou a má análise? Vamos lá. Qual que tu quer primeiro?
Não, eu não tenho problema. Pode falar aí, qualquer um. Vamos na Fala máquina. boa, Prefiro pra depois- começar pelo que é ruim. Pra a ruim ficar boa para os Então vamos colorados. para a melhor das 3 partes agora. Já voltamos depois do intervalo. Ele é bandido. Já vou fazer a tese, não pensem que eu vou fugir. Vamos lá, vai. Internacional apresentou hoje Rodrigo Caetano como diretor executivo. A punição de D'Alessandro e Potker caiu para um jogo. Assim, o atacante está liberado para enfrentar o Corinthians no domingo e o argentino fica fora de 3 partidas. São 2 punições, uma de 2 jogos e uma de 1. Colorado está emprestando o volante Fabinho até o final do ano para o Ceará. O Fernando Bob está esperando a abertura da janela porque se especula possa ir jogar no México. Volante Fred, ex-Inter, está sendo vendido, né, por 50 milhões de euros para o Manchester United e, se confirmada a venda, o Inter fica com $1,5 milhão dessa quantia pelo mecanismo de solidariedade. Sequência do Inter até a Copa. Corinthians em casa, Vitória fora, Sport em casa, São Paulo fora, Santos fora, Vasco em casa. Tricolor joga domingo 19 horas contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Agora eu estou preocupado com a iluminação. Foi o gramado, foi a retranca, acho. Não, agora eu achei que era retranca ainda. Não, agora eu acho que era. Dos atletas que não atuaram contra o Defensor, apenas o lateral Bruno Cortes voltará à equipe. O clube não recebeu comunicado sobre lista de suplentes de Tite. Assim, a direção entende que Maicon está apto a jogar, pelo menos até agora. Essa é a tese, né? Essa é a tese. Vamos lá. Claro. Sequência até a Copa. Ceará fora, Fluminense em casa, Bahia fora, Palmeiras em casa, América Mineiro em casa, Sport fora. A sequência do Grêmio Nossa. não é ruim. Não, é muito boa. Ainda dá para faturar bem. A sequência do Inter é de Meu. novo difícil. O Inter pega Corinthians, Santos, São Paulo. Mas não, aí não, Mas é que todo mundo vai jogar contra mas todo não mundo. é- Parar com essa churrumela aí. não é uma Da diferença. geladeira. Vai querer jogar Mas sem não é querer uma, agora. ter uma sequência com possibilidade É. de ganhar como essa que o Grêmio tem aí é bastante importante, né? Claro. É que é uma Da- diferença de principalmente- perspectiva, né? porque o Grêmio, qualquer um que o Grêmio enfrenta, tá, mas o Grêmio é melhor. O Inter, Não. esse aí é jogo equilibrado. Não, mas se tu for Esse olhar, aí aí ali só tem, acho que é o Palmeiras, né? Que o Grêmio tem aí. Que o resto é tudo do meio pra trás, né? O problema, Então, o problema da sequência do Grêmio é que ele vai pro Nordeste agora, volta, joga em Porto Alegre no Fluminense, volta pro Nordeste. Ah, é desgastante. Joga 2 jogos em Porto Alegre e volta pro Ok, Nordeste. mas o Grêmio agora só tem o brasileiro, né? Só. Mas é Grêmio tá carta igual e aos domingo. outros. E pega uma Mas o brasileiro agora é carta e essa domingo. né? ordem aí de... Hã? Tudo brasileiro bem, agora é mas, quarta- mas é só um, né? Tá focado num negócio. Mas a sequência do Grêmio agora, joga final de Encaixa aí 3 ou 4 vitórias, já E vai pode pra cima. cair. O Grêmio é Claro. melhor. E O vem Grêmio é melhor. poupando pro brasileiro. O Grêmio vem jogando com os titulares no brasileiro e vinha poupando na. Sim, na pois é, não, Libertadores e ele no tá só brasileiro. focado no brasileiro. Acho Maurício, que é importante. Libertadores. Estudiantes e Nacional. Estudiantes e Nacional no intervalo 1-0 pro Nacional. O Estudiantes tem que fazer 4-1. Então tá morto. E a tua Agora. tese? E a tua Pois tese? é, eu tô aqui Tem preocupado. mais um reclame. Calma. Não, Santos e Real Garcilaso. Vai 0 a terminar 0 o programa jogo. e não vai aparecer a tese do cara. Não, eu vou começar. Deixou o telespectador Não, e tô- nós, tô- expectativa. é, Eu acho que tem que ser depois do reclame para ter mais tempo. Tese. Preparei para todas as Até- respostas. Até a boa e a ruim. Já voltamos. Eu tenho mais uns recados para dar ainda aí. Só colocar no ponto. É aí depois já. dos reclames ali. Deixa eu Já só... vou falar da Bascaria para começar. Pode deixar no ponto aí. Ó, né? o Diga. Lucas de Canoas está dizendo muito bem, fecha com o Felipe, sabe muito, forte abraço. O Marcelo Lopes está dizendo que o debate é de alto nível e o gremista da bancada é muito inteligente. Muito obrigado, Marcelo. O Wagner Ramos está dando um pau no Felipe aqui, está dizendo que os colorados não têm nem vergonha mais de torcer até para os jogadores do Grêmio sair. Não, além da gente tentar fazer uma análise mais tática, mais profissional aqui como conselheiro, a gente torce também. secadinha Né? também. Posso ter- Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha, 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, melhor custo-benefício, 3061-6262. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza.
principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional. José do Patrocínio, 381-385. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, tem esse número sempre à mão. 3466-6133. Guarde aí, 3466-6133, fache.com.br, do alicerce ao telhado. Muito bem, é isso aí. A minha tese é a seguinte, a parte boa de vender... Começa pela ruim, eu gosto de enfrentar os problemas. A maior parte dos clubes que desmontaram o time no meio do ano não ganharam nada até o fim do ano. Desmontou a base, foi pro saco. O Internacional perdeu Jorge Wagner, Bolívar, faz tempo isso aí. Sobis e Tinga. Eu me lembro que eu foi campeão mundial. Foi campeão mundial. Aí que tá. Eu discuti 6 meses. Os caras diziam, não adianta nem viajar para enfrentar o Barcelona. Só que o Inter perdeu depois da Libertadores. A parte ruim é que o Grêmio perderia antes do final da Libertadores, porque agora a Libertadores só termina no fim do ano. Então, se fosse para perder, não era nem de perder nem no fim do ano. Teria que ser depois do Mundial, para continuar forte. O Inter perdeu, mas deu tempo de se rearticular, se reinventar, teve 6, 7 meses. Porque já era lotérico jogar com o Barcelona. Então tem a parte ruim e a parte boa. E a parte melhor de todas é que o Grêmio está vendendo por caminhão de dinheiro. E está deixando o clube estável. Isso é informação? Não, todos que vendeu até aqui. Não estou falando do que vai acontecer. Todos que o Grêmio vendeu até aqui, vendeu por um bom dinheiro. Deixa a tese... Mudou o discurso. Peraí, Marcelo... Tu disse que o Grêmio perderia jogadores. Não, eu disse que um colega divulgou que o Grêmio faria varredura. Que perderia vários jogadores. E eu disse que eu não acredito. Porque, o Grêmio não precisa. Outra, não é a filosofia do presidente. Mas se chegar no dinheiro, se chegar... O Barcelona está comprando esse Rodrigo com Y. O Rec. No Inter, ninguém vai levar ninguém lá, tu não tem essa informação? Vamos deixar. Quase foi por William Potker. Eu quero tentar, mas está difícil de eu conseguir. Não, vai. Eu quero desfazer a tese do REC. Informação interna. O Grêmio tem uma venda garantida que vai arrumar toda a dívida do Grêmio, que é a venda do Arthur. Por que o Grêmio iria fazer um desmanche nesse momento com nenhuma necessidade financeira? Não tem um porquê, a não ser que tenha uma situação que não consiga manter o jogador. Que eu imagino que só pode acontecer isso, que rezo para não acontecer, porque eu gostaria que ele se aposentasse do Grêmio, mas chegar no dinheiro para tirar o Luan, que tem um valor definido baixo. Na minha opinião, baixo em relação ao nível dele como jogador. Por exemplo, se tu vier para comprar o Everton, sei lá, tem uma... Eu não me lembro da multa, mas 50 milhões de euros. Alguém vai aparecer para pagar? Bom, aí se vai aparecer para pagar, aí vai ser inevitável. Mas isso não existe. E se chegar com 30, qual é o jogador? Você, presidente do Grêmio, venderia por 30? Eu ia pensar 20, muito bem. Eu vou 20, dizer por quê. Qual é o jogador brasileiro? Não. Quanto é que foi vendido... por causa dos 100 milhões do Dourado, hein? Rec. Por quanto... 100 milhões agora é troco. Ele não deixa eu desfazer. Não, vai. Não, por quanto foi vendido o Gabriel Jesus? 40? 20, 25. Não, 30. Em torno de 30, 30 e pouco. Não vou pagar, não vou querer pagar pro Everton isso, porque o Everton nem é jogador da seleção brasileira. Mas então essa tese não vai acontecer isso aí. E eu posso te garantir que internamente o Grêmio vai resolver todos os problemas. Isso é informação. Deixa eu dar uma de advogado. O Grêmio vai resolver todos os problemas financeiros, vai acabar com a dívida de curto prazo inteira com a venda do Arthur. Gabriel Jesus inteira. Não tem nenhum motivo para o Grêmio vender. Zero. O homem do arroz é dívida a curto prazo ou longo prazo, Celso Rico? 50 milhões. Tá, mas isso é um acerto que vai ser discutido e dividido em parcelas e tal. Não tem não é uma dívida. Não está botando faca no pescoço de ninguém lá. E a outro time que está com tão boa situação financeira, por que não pagou para a última parcela do Kahneman? Tem que ir a FIFA, o time lá da... Olha, pode ter problema de caixa, né? Pois é. Mas tem problema de caixa, não é problema de dívida. Mas o dinheiro do Arthur é só no fim do ano. Não, tem uma parte agora. Não, tem parcela agora. Tem parcela 10 agora. ou 12 milhões. Mas, mas 10 ou 12 milhões de euros. Pra ti é troco, né? Opa! Não é troco. 30, pra ninguém é troco. Consegue decifrar todas as cifras. Deixa lá em casa. 32 milhões 750 mil euros que foi vendido o Gabriel Jesus. Poxa.
Deu Pois é, 121 então, milhões de reais na época. Tudo bem, alguém vai pagar isso pelo Everton? Olha, o Everton é um Não, baita pelo jogador, Luan. mas não tem o nome, né? Pelo Luan. Mas depois... Mas o Luan tem 18 milhões. Mas o É. quanto... Mas o Arthur foi por 30 e não tinha o nome do Gabriel Jesus. Mas o quanto... Era campeão da América. O mercado foi o melhor jogador inflacionou. Ah, pois A é. decisão. Aí é outra história, né? Mas o mercado- Tá em evidência, o Everton nem jogou. Mas o mercado inflacionou agora essa negociação do Neymar para o PSG. Fez com que todas as negociações, o que valia 50, passou a valer 100. Mas é diferente, né? A O situação Lautaro já Martínez. já está lá na Europa, já muda de patamar. Os caras, se fosse para vender para a Inglaterra, por exemplo, ele tinha que ter participado de jogo na seleção brasileira. Se o nunca Neymar participou. não tivesse Não confirmado, não é se o bem Neymar assim. não confirmasse na Europa, iam pagar tanto pelo O Vinícius Lautaro Júnior. Martínez, do Racing, 30 milhões. Para mim é o melhor jogador da América. Ah, mas aí tá Lautaro saindo da Martínez. Argentina, né? Que é considerada uma parte da Europa. Sim, mas na 30 América do Sul. milhões, não é tanto. Não, mas é diferente. Os jogadores argentinos são vendidos, sempre foram vendidos por valores muito Não, maiores mas do que os brasileiros. O Arthur nega isso. O Arthur foi vendido por. Então, Mas o dinheiro Arthur é um argentino. caso à parte. Que o caso à parte. O cara foi. Olha o jogo que esse cara fez, que o Arthur fez na final Perfeito, na jogo Libertadores. perfeito. Então ali já estava Bom, sendo observado. Bom, nesse quadro criado, que é um quadro. Agora e a parte boa, né? A parte boa. Então, vamos a parte boa é não vender ninguém e. Então já respondi, estraguei. A parte boa foi o seguinte: o Inter vendeu e foi campeão do mundo. O Grêmio pode vender e ser campeão do mundo. Mas não vai vender. Não vai ter. Pode ter uma parte boa, porque vai estabilizar, vai ficar com um monte É de. possível que o Grêmio tenha saídas desses jogadores que vieram para esses mais maduros para a experiência. Isso aí eu acredito que até aconteça. Agora, esses jovens não vai fazer isso. Eu conheço muito bem o presidente. Mas não, é uma jamais vai fazer um questão negócio desse. mercadológica e econômica. Se O REC, chegar com 25 milhões de euros. REC, isso é uma 100 milhões de questão, reais. uma questão que Por o... qual De jogador? novo essa Por cifra na quem? minha cabeça, 100 milhões Por de quem? reais. Por quem? Por qual jogador? O Everton, 25 milhões de euros. Ah, não vende. Aí, ó. Viu? O presidente não vende. Depois vira piada. Não, O Dourado aí, começou com isso aí aí. que eu quero voltar Ah, não, na mas tua não dá tese. para comparar. Atacante, né? Tem que Mas analisar o Inter ia ser Em campeão alta. da América na época. O cara tem 20 REC tem- anos, tá fazendo 21 anos, tá subindo, tá crescendo. Mas o Arthur é atacante Agora, ou é volante? Bom, mas eu não O interessa. Arthur foi 128. Eu tô falando na... Essa tese de atacante e Não, volante não. já foi pro saco. Não foi nada. Não, e para. tem a oportunidade. Não, essa não. Quanto é que vale o O Jeromel? atacante sempre foi muito mais O valorizado. Jeromel tem 33 anos. Quanto é que vale? Sim, mas isso depois de 33 anos, de 15 anos de carreira, ele adquiriu essa valorização Tá, mas jogando quanto é no que- Grêmio aqui, tá, né? mas quanto é que ele Sendo vale? campeão da América, sendo um monte de Tá, coisa. mas quanto é que vale? Ah, deve valer lá uns 10, 15 milhões de euros hoje, vale. A gente E aí, não- se chegar nesse valor, tu vende ou não vende? Com 33 teria que anos. vender. Mas quem é que vai comprar? É que tu tá fazendo Isso uma aí promessa é, aí o que Jeromel vai é um pouco aparecer. fora da curva do mercado. Agora tem O uma Grêmio, questão... parece só um pouquinho, o Grêmio vai comprar 3 vezes a arena com esse dinheiro todo que tu tá botando aí. Não. O REC tem uma questão Nós mercadológica. falamos que o Grêmio é o melhor time da América, tem que Mas tem confirmar uma na Tem, questão, mas é, não uma tem, questão não tem todas as mercadológica. ofertas aí. Os caras Uma estão questão- viajando. Aí é uma questão mais de Tá tomando filosofia. pau aqui já. Eu falei um pouco do Inter aqui na questão lá do clube formador. O Inter, Libertadores de 2015, tinha o destaque do Rodrigo Dourado, o REC pode buscar as cifras aí da venda, 2015. E tinha o Valdívia também fazendo, o Inter chegou no semifinalista da Libertadores. E o Grêmio não tinha aquela ascensão, o Grêmio não tinha ganho o título ainda. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil e começou a estabelecer esse ciclo aí No final de produtivo dos jogadores. E aí onde chega? Tu perde a oportunidade muitas vezes de vender o jogador por uma cifra e o administrador do clube, ele tem que olhar isso, às vezes, a oportunidade. Olha a Não pode sacanagem falar. aqui. O cara, quando faz uma sacanagem inteligente, tem que ler. Não Boa. adianta. Regis, Colorado de Noia. Boa noite, amigos. Tem um time de sábado de tarde. Quanto custa o horário na arena? Ah, é. Estão jogando o Tem que falar com a Capistani falou administração que da arena, não é o Grêmio que administra Mas sabia isso. que- Por isso da espinafrada do Renato. Mas vários famosos tiveram ali. Marcelinho Paraíba, Mauro Galvão, Tinga, nessas empresas de turismo. É, o Gama, torneio... Eu Esses que fizeram lá? Eu li a matéria hoje. Não foi aqui que eu li na Grenal. Na Grenal. Mas olha aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu tive a oportunidade de ir no Grenal, na arena, e o gramado muito seco, né? A bola ainda foi aquela que faz assim, né? Não rola. Aqui, Não, tá mal cuidado mesmo. Isso aí, olha aqui, é tem razão. impressionante. Teve show, teve um monte de coisa lá na sequência, sabe? É uma época de troca de grama, porque tá entrando o inverno. Temperatura, é aqui, complicado. ó. O negócio é Tudo complicado. influencia. Time que joga num 4-5-1 também, muitas Olha vezes. aqui, ó. Eu vou ler um pedacinho da matéria que vai terminar o programa. Não carrega esse troço, pô. Mais de uma vez. Olha aqui. Nem o mau tempo freou o ímpeto dos boleiros do Amigos da Trent.
realizado hoje na capital gaúcha. Entre agentes de viagens e fornecedores, mais de 60 convidados vestiram chuteiras e foram em busca da glória na Arena do Grêmio. Ao lado de craques como Galvão, Tinga, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes. 10ª edição do evento, que já soma mais de 40 ex-atletas profissionais, batendo bola com cerca de 1.000 parceiros da empresa. Quer dizer, se lixaram pro Grêmio. Choveu, estragou o gramado. Comercialização total. Então vamos combinar que o Renato tinha razão, né? Mas se ele não Não foi era escalado, ele que tinha que falar isso, enfim, né? Mas eu acho que ele foi escalado. Eu acho que até nem tinha que trazer a público, acho que tinha que ser decidido internamente isso. E quando fosse ser feito, e obviamente que isso aí foi divulgado, né? Tá aí na... Sim, isso é público. Sabia antes, não, como é que não berraram? Isso Ninguém então, nunca vai poder se queixar dos plenos poderes do Renato. Usam o Renato para tudo também. Valeu, obrigado, Capistano, obrigado. Valeu. Assunção, obrigado, Um Maurício. abraço para todo mundo. Tomorrow, 1 da tarde, tem mais.